Olá pessoal, eu sou o Sandro do ConaCloud. O ConaCloud é um congresso nacional online e gratuito sobre Cloud Computing que vai acontecer entre os dias 13 e 19 de outubro. O congresso vai reunir os maiores especialistas da América Latina em computação em nuvem que vão abordar os mais variados assuntos sobre o tema. Então, entra lá no site do congresso, conacloud.com.br, faça sua inscrição, não perca essa oportunidade. Hoje nós vamos conversar aqui com dois palestrantes do ConaCloud, que é o Conrado De Biasi, que é especialista em Amazon Web Services, que é a plataforma de nuvem da Amazon, e o Eduardo Duarte, que é especialista na plataforma de nuvem do Google. Eles vão esclarecer algumas dúvidas aqui que foram enviadas pelas pessoas inscritas no congresso. Então vamos dar uma conversada com eles. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então tá aqui então o Eduardo, né? Eduardo Duarte. Olá, Sandro, Conrado. como vai? Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Como é que tá? Tudo jóia. E aí, Conrado, tudo certo? Conrado De Opa, tudo Biasi, certo. que é especialista em Amazon, né? E o Eduardo, Exato. especialista em Google, da plataforma do Google. Então tá, então vamos esclarecer algumas dúvidas aqui. A gente enviou um e-mail para todos os inscritos aí no ConaCloud e eles enviaram muitas perguntas para a gente. E a gente não vai conseguir abordar todas aqui, né? Mas vamos fazer, de repente, outros hangouts aí mais para frente para tentar responder mais perguntas. Então, vamos começar por algumas aqui, ó. Tem uma pergunta muito interessante aqui. O cliente pode migrar as licenças diretamente para a cloud privada? Quais produtos não suportam esse modelo de licenciamento? Quais necessitam de novas licenças e quais não devo me preocupar? Então, essa é uma questão bem importante, né, de licença que... Bom, o que eu posso falar disso é que, em geral, em geral, na nuvem você já tem contemplado o licenciamento, né, do que for, o que for software, sistema operacional e tem licenciamento, em geral, ele já está embutido no preço que você paga por hora de uso. Então, ele tem essa característica. Algumas situações, aí falando de Amazon, ele te permite que você suba alguns serviços e ele te declara se está embutido ou não, que você tem que fazer aquisição à parte dessa licença. E também é possível você levar para a nuvem a tua licença que você já tem. Eles chamam isso de Bring Your Own License. É o BYOL. Você vai ver isso em algumas documentações, aparece esse termo, onde você pode levar a tua licença. Mas aí, para você reduzir o custo de uso em função da tua licença, você tem que sinalizar o teu provedor de cloud. Aí, falando no genérico, você tem que perguntar se ele tem essa opção, que a Amazon permite isso. E para você adequar as suas licenças para essa modalidade em nuvem, é importante que você envolva o teu parceiro de licenciamento ou o próprio vendor do software e da licença. Aí, vamos falar de Microsoft, de Oracle, de Red Hat, por exemplo. Você envolvê-los e pedir ajuda para que ele faça a adequação do licenciamento para essa modalidade de nuvem. Mas no caso mais simples, eu diria que o mais fácil é você usar o que tem lá. Se você não quiser ter preocupação com o licenciamento, já está embutido no preço que você paga a licença. Aí falando principalmente de Windows Server,
de Oracle, por exemplo, ou se você falar de um Linux que é licenciado, o Red Hat, por exemplo, isso está tá embutido já no preço que você paga por hora. Não sei se o Eduardo tem alguma coisa a completar. Quer colocar alguma coisa com relação a essa questão aí, Eduardo? Sim, em relação ao licenciamento, né, as empresas precisam levar em consideração a questão do parque, né, de máquinas que ela possui, precisa planejar, se por um acaso possuem já essas licenças, qual vai ser o custo e qual vai ser o trabalho, né, dessa sinalização, uma vez quando ela adquire, né, uma instância, né, uma máquina virtual já vai estar no preço, né? Então, eu acredito que antes de eu vou sim usar a minha licença, analisar se realmente a sinalização, o custo que vai ser reduzido é viável, né? Ou se aquela pessoa que está aderindo à máquina já não manteria o modelo. Bom, eu estou comprando a máquina, então eu já estou reduzindo licença, quer seja ela de sistema operacional, quer seja ela de algum sistema de banco de dados ou alguma coisa que eu preciso. Talvez mantendo essa linha, consiga chegar num número mais próximo. Legal. Seguindo essa linha, uma empresa, no caso, tenha um resultado um pouco melhor, um pouco mais rápido e mais satisfatório, digamos assim. Beleza. Tem uma outra questão aqui, ó. Atualmente, quais são os mecanismos mais práticos e eficazes na implantação de um sistema nas nuvens em ambientes corporativos? Você acha que é uma questão bem genérica, né? Bem ampla, assim, digamos. É uma questão bem genérica, eu acho que... eu não digo genérica, eu acho que tem que ser analisada a necessidade de cada empresa e o que aquela empresa quer, né, fazer a migração para a nuvem. Por exemplo, se eu quero migrar os meus e-mails para a nuvem, eu tenho um determinado número de empresas que me ofertam esse serviço na nuvem. Se eu quero migrar as minhas máquinas que estão no meu data center, por exemplo, para a nuvem, eu tenho algumas empresas que oferecem esse serviço. Ou se eu quero migrar o sistema que eu tenho rodando, né? Tenho ali rodando um servidor de internet, um servidor de internet, não, um servidor de algum sistema, eu posso, por exemplo, já procurar esse sistema já que já esteja implantado na nuvem. Acho que precisa encontrar qual é a necessidade e procurar as empresas que oferecem esse tipo de serviço. Depende muito da necessidade da empresa, né? No caso de e-mail, a gente tem a Google Apps, a gente tem Office 365, a gente tem local, né? A gente tem Zimbra, a gente tem Exchange local. No caso de máquinas, tem Amazon, tem Google, tem alguns outros provedores brasileiros. Então, acho que aí que está a linha de procura, né? Que a empresa precisa começar a trabalhar, né? Vai começar por aí. Legal. Se o cara quer migrar os e-mails, ou quer máquinas virtuais, ou quer armazenamento, né? Depende da necessidade. Exato. Você citou um ponto importante. Eu quero armazenamento. Então, o que eu vou contratar? Eu vou contratar um S3, eu vou contratar um serviço da Google, ou eu já vou comprar um serviço que não é nenhum desses dois citados, mas é de alguma empresa brasileira, enfim. Legal. Achar a necessidade e procurar os especialistas, né, que oferecem esse... Acho que, resumindo, é assim, eu preciso encontrar a minha necessidade e procurar os especialistas que me oferecem esse serviço. Beleza. Eu vou colocar alguma coisa aí com relação a essa questão aí, Conrado.
Não, acho que é por aí mesmo, acho que é realmente ver a necessidade e aí a questão vai ser justamente essa busca, né, do pontual, talvez, o que é melhor, né, se é uma coisa mais focada em algum tipo de serviço, como vocês comentaram, armazenamento, e-mail, infraestrutura, e em cima disso buscar as soluções que existem no mercado, sejam de nuvens para nuvens públicas, ou para você até fazer dentro da sua empresa e criar uma nuvem interna dentro da tua própria infra que já existe. É por aí. Ah, beleza. Mais uma questão aqui, ó. Como não sei a posição geográfica dos meus dados, localização física, localização física do meu provedor, como posso me prevenir em relação a qual legislação esses dados estão submetidos? Esse é aquele ponto que a gente até já tinha comentado um pouquinho anteriormente sobre esse, vamos dizer, um novo paradigma com relação à nuvem, Nova tecnologia, né? como que se lida com isso, até aí, como ele perguntou, com relação à legislação. Especificamente sobre infraestrutura, de certa forma, você sabe em que localidade estão os seus dados, né? Então, se você fala acredito que com o Google, sim, né? Com relação à Amazon, com relação à nuvem da Microsoft, o Azure, você sabe que teus dados estão... Uma determinada zona, né? Exatamente, numa região, no caso da Amazon tem aqui em São Paulo, nos Estados Unidos tem alguns estados, na Europa, na Ásia, então você sabe aonde você está colocando o teu dado, né? É possível que você aloque máquinas nessas localidades e você sabe que o dado está naquela determinada região. Fisicamente, né? Fisicamente. A questão por a empresa ser estrangeira ou ser nacional, aí entra nesse ponto de dúvida sobre a legislação, mas claro, se a empresa ela está em solo brasileiro, ela está sujeita sim, à legislação brasileira, mas em alguns casos, aí a gente fala, como a gente falou, a questão de usar os parceiros, e essas empresas que têm parceiros, muitas vezes, elas realmente não estão aqui no Brasil. Ela só tem um representante local que representa, mas não é aquela empresa. E aí, então, você falando desses serviços de nuvem, que até são comuns no nosso dia a dia, aí sim se torna uma abstração, né? Se você fala de Gmail, de Google, de Dropbox, por exemplo, onde estão meus dados? Né? A gente supõe que eles estão em algum lugar nos Estados Unidos, mas você pode até tentar descobrir, tentando rastrear o IP, fazendo um processo trabalho, né? aí de descoberta, eventualmente até consultando, obviamente, essas empresas, talvez eles forneçam essa informação, mas ela entra realmente numa característica que a própria nuvem tem de abstração, né, de você cada vez até saber menos de onde estão os dados, onde está armazenada aquela informação, porque às vezes ela pode até estar espalhada. Então, o teu mesmo dado, ela pode estar em mais de um país, ela pode estar em mais de uma localidade. Por questão de redundância, por questão de se cair uma localidade, a outra vai assumir. Então, também é uma característica de alguns serviços, principalmente esses que são os serviços de SaaS, né, o Software as a Service, realmente fica um pouco mais difícil você saber, mas eu acho que não impede que você consulte essas empresas. E voltando a falar de infraestrutura, essa parte é um pouco mais fácil você saber onde estão os seus dados. Legal, essa questão é bem importante.
Eu não sei em outras plataformas, mas eu sei que a AWS é bem forte nisso aí, né? Tu pode escolher ter uma estrutura numa localidade e uma redundância em outra completamente diferente, né? Exatamente. A Google segue essa Legal. linha também. Tem, acho que, em torno de 6, na verdade, na Google zonas, né? Na AWS eles chamam de região, né? É Uhum. tipo, zona 01, 02, zona 03, 04. Então é aí que está alocada as suas máquinas virtuais, digamos assim. Porém, se você for criar um serviço lá no Google App Engine, já vai ficar um pouco mais abstrato para você saber onde que você está rodando o seu sistema, por conta de ser uma plataforma que, que tá sendo oferecida. Se você tem algum, algum software de CRM, por exemplo, é a mesma dificuldade, né? Por conta de ser não tem essa, essa marcação, né? Essa marcação de zona, região de onde tá sendo criada e levando em consideração a abstração da nuvem também. Legal. Mais uma pergunta aqui. Acho que é por aí. Ah, legal. Tem uma questão bem importante aqui, é a seguinte, ó. Tudo deve estar em nuvem? Por que o grande incentivo? Não seria muito apropriado que um dos temas dessa saga trouxesse informações sobre segurança? Realmente a questão de segurança é bem importante, né? Uhum. Sim. Acho que tem esse ponto que ela citou primeiro se tudo deve estar na nuvem. Não necessariamente, claro. É que a questão hoje da nuvem, ela surgiu muito justamente por praticamente quase que uma evolução da virtualização e por permitir que você use melhor os seus recursos de infraestrutura. Né, a tua capacidade ociosa ela é melhor utilizada se você tem uma nuvem. Quer dizer, aí, voltando a falar de Amazon, o serviço deles surgiu porque eles aproveitaram a capacidade ociosa da infraestrutura Vender livros, né? que eles têm para a loja, né, para a parte toda de e-commerce. Eles viram que aquele mundo de máquinas que eles tinham tinha uma enorme capacidade ociosa, que inclusive as aplicações já de um bom tempo têm dificuldade em utilizar. Então, se você tem uma máquina muito grande, por exemplo, dificilmente uma aplicação vai conseguir extrair dessa máquina o máximo dela com relação ao processamento, com relação à memória. Então, daí que surgiu a questão de você virtualizar e depois transformar isso em nuvem para poder usar melhor os recursos, né? Então, por isso essa questão da elasticidade, a questão de você pagar por hora. Então, isso faz com que você, ao pensar em usar, se tudo deve estar na nuvem, tem que olhar com tem que pensar com esse viés, né? De melhor uso da própria infraestrutura, melhor uso dos recursos, né? E aí sim, acho que o ponto da segurança sim é extremamente importante. E aí acho que eu vejo por dois lados, né? O lado que muitas vezes você ir para a nuvem, você vai estar mais seguro do que você se manter onde você está hoje, seja a tua própria infra, seja um data center que às vezes não tem tanta preocupação com segurança. Se você for olhar, a maioria das nuvens, elas seguem diversos padrões de segurança, elas são todas certificadas, porque, obviamente, pelo volume de clientes que eles têm, pelos tipos de cliente que essas nuvens lidam, já é automaticamente uma exigência que se tenham padrões, por exemplo, de segurança de PCI,
A Amazon segue o padrão, o CETAR, que é do governo americano. Então, se você for mais no detalhe com relação a esses padrões, você vai ver que muitas vezes é mais seguro você estar numa nuvem do que fora dela. E até porque segurança é uma preocupação, obviamente, desses provedores. Eles fornecem também ferramentas que ajudam na tua segurança. Se você fosse desenvolver isso, ou fazer aquisição dessas ferramentas ou desses equipamentos de segurança, você teria talvez um custo impeditivo e você acaba não fazendo. E essas nuvens, eu vejo eles te dão esses softwares. Muitas vezes ele não está nem incluso, você nem paga por isso e você tem acesso a esses recursos de segurança. E aí o outro lado que eu falei é justamente, você ir para a nuvem não te exime de cuidar da segurança. É uma responsabilidade tua, da tua empresa. Então, se você tem uma área de segurança, tem que envolver essa área de segurança numa migração para a nuvem. Ou se você não necessariamente tem uma área de segurança, é uma preocupação sim que você tem que ter com relação aos acessos, com relação aos seus dados, com relação a backup, com relação a quem vai ter acesso aqueles dados, como que as aplicações que vão rodar, elas estão com relação à segurança. Isso, como eu falei, por outro lado, não exime a tua empresa ou você que está migrando, que está cuidando do projeto de ter essa preocupação. Resumindo, então, a segurança que você tem que aplicar se tiver uma estrutura local é praticamente a mesma que você tem que se preocupar com essa segurança também num ambiente em nuvem, né? E lá eu acredito que a questão da segurança física num ambiente local é mais preocupante do que a tua estrutura estando em algum serviço de nuvem, né? Eu já vi situações, por exemplo, de implantação de PCI, que é aquela certificação para empresas que lidam com dados financeiros, com dados de cartão de crédito, que foi interessante migrar para uma nuvem que já tinha certificação PCI, onde uma parte do checklist da auditoria que ia certificar essa aplicação, ela já estaria coberta pelo simples fato dessa aplicação ter migrado para a nuvem. Sendo que, se ela se mantivesse no estado anterior dela, essa empresa teria que certificar o seu data center, teria que promover políticas de segurança, de acesso, de proteção, principalmente com relação ao acesso físico, principalmente com relação ao manejo dos servidores, por exemplo. De certa forma, a gente... De certa forma, a gente uma parte da certificação PCI, você está na nuvem. E se você não estivesse, a empresa teria que promover tudo isso. É uma parte desse checklist, ela teria que ter feito. Então, você herda toda aquela segurança, aquela certificação, né, de certa forma. Exatamente. E aqui ela pergunta também por que o grande incentivo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grande incentivo. Até o Conrado já falou, né, o lance de você utilizar aquilo que... Não deixar ocioso, né, aquela infra que você está usando, reaproveitar, né, o lance de você pagar aquilo que você usa. E eu acredito que o ponto que, em nuvem, né, que mais incentiva e que mais vem ajudando, né, são as empresas que são startups, né. Ela tem uma ideia, então ela pode, por exemplo, criar algumas máquinas, verificar se essa ideia vai dar certo, e depois tomar um rumo. Ou seja, a nuvem ela possibilita dar esse atrativo, né, para a pessoa, digamos que se aventurar com o desenvolvimento de um software ou lançamento de alguma loja, um e-commerce, enfim.
O atrativo maior é essa facilidade de você realmente pagar aquilo que você usa e perante todo esse incentivo, né, você consegue medir, né, e pesar se realmente aquilo com pouco custo, pesar se você está no caminho certo. Pensando estrategicamente assim, né, como uma startup ou uma empresa que está começando agora, digamos assim. Ou quer ela seja de tecnologia ou qualquer segmento, né? Qualquer segmento hoje precisa de algo na internet, né? De algo na nuvem. É melhor de arriscar, né? A pessoa pode arriscar e pagar só por aquilo que usou e se não der certo, não precisa investir. Pago minhas máquinas, só pago aquilo que eu gastei e deu. Não precisa investir em infraestrutura e tal, assim. Legal. Exato. Legal, por aí. Ô, pessoal, para não ficar muito extenso aqui, eu vou falar só fazer mais uma pergunta aqui que eu acho que é. O pessoal pergunta assim, ó, principais fontes de conhecimento a respeito do assunto, como livros, webinários e outros. E se existe algum site que ofereça treinamento online para pessoas que buscam o conhecimento e ou a implantação desses sistemas. Primeiro a Conacloud, né? Primeiro ponto, assistir as palestras do Conacloud. É verdade. Aqui a gente pretende... É isso aí. Conrado, acho que... Eu sei que a AWS tem bastante... Google, o pessoal tem bastante certificações. Talvez as grandes referências são os próprios sites fornecem os serviços, então o próprio Google, a cloud do Google, a cloud da Microsoft, a cloud da Amazon, nos próprios sites você tem muita informação, né? Muita documentação. Aí a Amazon, por exemplo, tem realmente praticamente tudo documentado. O que você precisa falir, né? Exatamente. Tem essa videoaula, né? Tem videoaula, bastante videoaula lá na Amazon, né? Sim. Tem o AWS Hub, né? Na AWS Hub tem videoaula, assim, ó, um monte, muito mesmo. O cara quer virar especialista em AWS, é ali que ele começa. E também aos poucos elas estão soltando treinamentos oficiais, certificação, porque é uma coisa que ainda é muito nova, a questão de cloud, e é um caminho ainda que está sendo, vamos dizer, trilhado, e tem muita... cada cloud tem suas características, então, de certa forma, você tem que estudar, não obrigatoriamente cada uma delas, mas se você quer saber de Amazon, você tem que estudar mais Amazon. Se você quer saber de Google ou de Microsoft, e aí se você precisa saber de todas, aí realmente você quase fica louco com tanta informação que tem por aí. Quer dizer, você o tempo todo tem que estar lendo, atualizando, tem que estar antenado, porque as coisas vão mudando. A Amazon, por exemplo, a cada tanto ela lança um serviço novo, uma informação nova. Há pouco tempo atrás a gente teve essa questão vamos chamar da guerra dos preços. Então o Google se posicionou com um valor super baixo, e na sequência a Amazon se posicionou, a Microsoft também. Então, se você precisa saber sobre nuvem, você realmente tem que ficar muito antenado. E tem que escolher muitos desafios, né? Como é que é, Eduardo? E muitos desafios ainda tem para serem resolvidos e descobertos, né? Tanto quer na parte de segurança, quanto quer na parte de conhecimento, tanto quer na parte de regras, né? Regras de negócio. Acho que a atualização aí tem que ser constante, né? Precisa ser constante. Acho que tem que se ligar bastante assim no mercado em si, né? E escolher não sei se uma plataforma, mas uma linha assim para você seguir. Não dá para tentar querer, vou saber tudo sobre cloud computing, não tem como, né?
É uma recomendação que eu sempre faço para, se você quer saber muito bem sobre cloud, é importante que você tenha uma base boa de virtualização, porque a cloud ela está feita em cima de virtualização. Então, muitos problemas, muitas questões, ou então até mesmo para você fazer um planejamento de nuvem, para você saber se vai funcionar. A base é a virtualização, porque é ela que está rodando ali por baixo. Então, você vai ter um problema de performance, não vai ser necessariamente por causa de cloud, mas talvez por causa da virtualização que está ali embaixo. Não necessariamente você virar um hiper especialista numa plataforma de virtualização, mas você ter uma boa base do que é virtualização, de como que funciona, como que é como trata os recursos, né? O hypervisor, o que ele faz, como que ele virtualiza a máquina, tipos de virtualizadores que existem, porque essas nuvens todas, elas rodam, ela roda um virtualizador ali embaixo. A Amazon tem o dela, a Microsoft desenvolveu o dela, o Hyper-V, o Google desenvolveu o dele também. Algumas nuvens podem até rodar com o VMware por baixo. Então, é um fator muito importante que eu sempre recomendo para você saber bem nuvem, saiba bem sobre virtualização. Legal, bem importante mesmo. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Para a gente não se estender demais aqui. Vocês querem colocar mais alguma coisa aí, mais alguma observação? Não, acho que tá tranquilo. Aí vamos na expectativa aí pro Kona Cloud acontecer. Legal. Vamos, de repente a gente marca mais alguns hangouts aí, né, para tentar esclarecer mais dúvidas, porque realmente foram. Acho que a gente poderia ficar a noite inteira aqui para tentar responder todas essas perguntas, né? Mas então, Conrado, eu esqueci de até te perguntar no início, mas fala um pouco aí do teu trabalho, o que tu faz, a tua empresa, fica à vontade aí. Bom, atualmente eu trabalho como consultor, eu tenho a minha empresa que chama Cloud Monks, que na ideia é justamente de ser uma empresa especializada em cloud em geral, mas o meu foco hoje tem sido a Amazon, sem querer ser, vamos dizer, ortodoxo e só falar de Amazon, mas acabou sendo algo que eu tenho me especializado em fazer migração, em fazer planejamento, em pôr a mão na massa e migrar infraestruturas para a nuvem, ou às vezes a infraestrutura já está na nuvem e ajudar a otimizar, seja na performance computacional, seja na redução do custo mais ainda. Legal. Cloud Monks. Isso. cloudmonks.com.br. cloudmonks.com.br. Legal. E você, Eduardo, quer falar um pouco aí sobre o seu trabalho, sua empresa? Sim, legal. A gente trabalha numa empresa que representa a Google aqui no Brasil. A gente é reseller de Google Apps, né? O nosso carro-chefe é implantação de e-mail. A empresa chama Santo Digital. Na empresa eu tomo conta das implantações, né? Ajudo as pessoas a migrarem, né, seus e-mails para a nuvem. Agora a gente está trabalhando um pouco com a parte de infra, né, de infraestrutura como serviço, trabalhando com o Google Compute Engine, né, com máquinas virtuais. Trabalho um pouco também com desenvolvimento, né, a gente usa bastante as APIs da Google para fazer a integração de alguns serviços com e-mail, ou até algum serviço a gente roda no Google App Engine, né? Então, nosso foco é bem uma empresa que trabalha com nuvem, né? E optou Legal. a trabalhar com o Google. Vocês prestam serviço, então, relacionado a isso? Exato. Legal. Santo Digital, qual é o site? santodigital.com.br. Legal. Beleza, então, pessoal. Então,
eu quero agradecer aí a participação de vocês. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas aí do público do ConaCloud, né? E vamos ver se a gente marca mais algum bate-papo aí, de repente também com outros palestrantes, para a gente debater mais um pouco e tirar mais algumas dúvidas. Legal, obrigado aí pelo... Perfeito. Beleza, então. Obrigado pela oportunidade. Valeu, eu agradeço também a participação de vocês. Falou. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.